Começamos Liberdade de Opinião e vamos direto para o Rio de Janeiro conversar com o nosso comentarista Fernando Mollica, o nosso botafoguense preferido. Mollica, bom dia, bem-vindo, só assim para a gente conversar. Bom dia, Muriel, saudações alvinegras, bom dia a todos. Mollica, vamos falar de eleições do ano que vem? Porque João Dória vai ser o candidato do PSDB à presidência da República nas eleições pelo PSDB, depois de vencer a prévia do partido nesse fim de semana. A gente vê essas imagens agora. O governador de São Paulo falou com exclusividade à CNN. Dória destacou a importância de uma união na chamada terceira via e afirmou ser possível uma aliança com Sérgio Moro. Vamos ver o que ele disse? Sim, é possível. Eu tenho boas relações com o Sérgio Moro e tenho respeito por ele e mantemos boas relações. Aliás, não haveria nenhuma razão para não manter boas relações com alguém que ajudou o Brasil, com alguém que contribuiu com a Lava Jato, assim como Simone Tebet, uma brilhante senadora da República, tenho muita admiração por ela. Não vejo condições de um projeto de um partido, não vejo sequer condições de um projeto do PSDB. Vejo sim um projeto para o Brasil. Mollica, vamos lá. Como que você avalia a entrada oficial de Dória na disputa pela presidência da República em 2022 pelo PSDB? E também como que você avalia essas alianças de Dória, que ele já indica que pode fazer, então, com Moro e também com a senadora Simone Tebet? Olha, Muriel, o que o governador João Dória verbalizou é algo que está muito evidente para essas lideranças políticas que tentam aí viabilizar a candidatura da tal terceira via, né? Que nem Lula e nem Bolsonaro. Porque você tem aí dois candidatos muito fortes, o ex-presidente, o atual presidente, e uma tentativa de ter um candidato que derrote um deles, possivelmente derrotar Jair Bolsonaro, porque essa terceira via seria formada basicamente por candidatos de centro-direita, né? O caso do Ciro Gomes é um caso à parte. Então, se houver muita dispersão, se forem lançadas as candidaturas oficialmente, né, do Moro, do João Dória, da Simone Tebet, do Rodrigo Pacheco, a tendência é que haja uma dispersão de votos. O Lula hoje está aí, as pesquisas dão ao Lula em torno de 40 e poucos por cento, o presidente Jair Bolsonaro ficaria com 20 e poucos por cento, que é suficiente para levá-lo ao segundo turno, e esses outros candidatos ficariam um com 10%, o outro com 8%, 3%, 5%, ou seja, essa dispersão seria muito desfavorável à chamada terceira via. Então, a tendência, né? Em política a gente não pode bancar nada, porque tem interesses, existem vaidades em jogo, tudo isso fica em jogo. Então, a tendência é que um candidato, entre esses candidatos, seja o escolhido para representar, ser o porta-bandeira, digamos assim, dessa tal terceira via. E aí que vem o problema. Quais os critérios? Né? Nessa entrevista exclusiva à CNN, o governador João Dória disse que posição em pesquisa não é o único critério, outros critérios têm que ser levados em conta, enfim. Vamos ver, o jogo político começa agora. É meio aquele joguinho do resta um, né, que a gente ia mexendo as pecinhas para ficar uma pecinha só. O desafio da terceira via, dos partidos que tentam essa terceira via, é escolher esse resta um. Quem será o candidato que vai tentar? O foco principal nesse momento seria tirar Jair Bolsonaro do segundo turno. Quero pegar justamente nesse ponto com você, de que forma que João Dória pode mexer com o xadrez político e a polarização Lula e Bolsonaro. Dória teria força política para organizar uma frente ampla da tão falada terceira via? Ele vai ter que mostrar isso, né? O PSDB vai ter que mostrar isso. O PSDB é um partido muito importante, elegeu o presidente da República 2 vezes, outras 4 vezes esteve presente no segundo turno, mas teve um desempenho pífio na última eleição. Né? O desempenho do Geraldo Alckmin foi um desempenho pífio, muito baixo. E agora o partido se apresentou muito dividido nessas prévias, isso ficou muito evidente, e essa divisão continua, principalmente em relação ao Diretório de Minas, onde o deputado Aécio Neves tem um poder muito forte. E o João Dória, nas pesquisas, tem obtido resultados muito baixos, né? O percentual da população que declara a intenção de votar nele é muito baixo. Tem ali o nome PSDB, é um partido importante, né? Ocupou a presidência da República 2 vezes. Agora, se ele vai conseguir fazer isso, se ele vai conseguir ser o centro dessa tentativa de congregação de forças para viabilizar a terceira via, é algo que o tempo vai mostrar.
Ele tem que primeiro mostrar força para isso. Nesse momento, a tendência é que o ex-ministro e o ex-juiz Sérgio Moro seja o principal nome. Vamos ver a próxima rodada de pesquisas, como é que vai ficar, mas a tendência é que haja um fortalecimento do Sérgio Moro e o eventual fortalecimento do Moro tira as condições do João Dória de ser esse candidato único, digamos assim, da terceira via. Isso aí, Sua Excelência, o eleitor é que vai decidir. Vamos para o próximo tema, porque a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu desbloquear 3 milhões de reais em bens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por 3-1, os ministros entenderam que o juiz Luiz Antônio Bonar, da 13ª Vara Federal de Curitiba, que havia decidido pelo bloqueio, afrontou a decisão do STF, que considerou a Vara de Curitiba incompetente para julgar Lula. A defesa do ex-presidente afirmou o seguinte, abre aspas, essa nova decisão do STF é uma consequência lógica do reconhecimento da nulidade dos processos em virtude da incompetência e da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em relação ao ex-presidente Lula, fecha aspas. Molica, como que você avalia a decisão da segunda turma do STF que optou, então, pelo desbloqueio dos bens do ex-presidente Lula? Olha, foi uma decisão lógica, na medida em que o próprio STF havia decidido que a Vara Federal de Curitiba era incompetente para julgar os casos envolvendo o ex-presidente Lula. Por que incompetente? Por que era incompetente? Porque esses processos não traziam evidências de uma relação de causa e efeito em relação à Petrobras, ou seja, não havia nesses processos, nada que indicasse que o ex-presidente Lula tivesse auferido aquelas supostas vantagens por conta de concessões ilegais feitas às empreiteiras no caso da Petrobras, especificamente da Petrobras. Né? O STF não disse que o Lula não recebeu vantagens, só disse, olha, essas supostas vantagens que ele recebeu não tem nada a ver diretamente com a Petrobras. Então, essas ações sequer deveriam ter ido parar em Curitiba. E aí agora, só que o juiz lá de Curitiba, né, que substituiu o Sérgio Moro, continuou dando decisões do processo, manteve o bloqueio de bens do ex-presidente Lula. E aí agora o STF, segunda turma, disse, olha, se a gente já decidiu, STF já decidiu que Curitiba não tem nada a ver com a história, o juiz de lá não pode tomar decisão nesse caso. Ponto. Foi isso, basicamente isso. Não é com vocês, essa bola não é sua. Foi basicamente o que o STF disse e, enfim, isso não é com vocês. Não é com o juiz lá da 13ª Vara Federal de Curitiba. Molica, na sua avaliação, com base nas últimas decisões do STF, como que devem caminhar na Justiça daqui para frente os processos, enfim, que estão relacionados ao ex-presidente Lula? Bem, o Lula já foi absolvido, ou então, em vários processos. Então, agora sobraram. Esses 4 processos que estavam em Curitiba, eram 4 processos. O caso do Triplex, né, do Guarujá, o caso do sítio de Atibaia e 2 outros processos envolvendo o Instituto Lula. Recentemente, agora em setembro, uma juíza federal de Brasília, esses casos foram para Brasília, foram retirados de Curitiba e foram mandados para a Justiça Federal de Brasília. O Ministério Público reiterou a denúncia feita lá atrás, no caso do sítio de Atibaia. Só que a nova juíza responsável pelo caso, juíza de Brasília, disse que não fazia sentido, não aceitou a denúncia contra o presidente Lula, declarou extinta a punibilidade dele. Enfim, então o processo do sítio de Atibaia, o que tudo indica, acabou. Então sobram os outros processos, né, do Triplex e do Instituto Lula. Agora, isso tem que ser refeito, né? Tem que ser refeito e tem que ser refeito de uma forma... enfim, cabe ao Ministério Público apurar, cabe ao Ministério Público encontrar as ilegalidades que o Ministério Público de Curitiba disse que havia e cabe à juíza avaliar. Nesse caso do sítio de Atibaia, a juíza disse, não rola, não tem o que fazer aí, isso não há provas suficientes, e ela ainda mandou um recado ali, indireto, para o para o ex-juiz Sérgio Moro. Ela disse que não cabe ao Poder Judiciário atuar como investigador nem como acusador. Enfim, segue o processo normal da maneira que tem que ser, né? O Ministério Público, ao verificar uma ilegalidade ou suspeita de ilegalidade, comanda as investigações, se for o caso apresenta a denúncia, a defesa defende e o juiz imparcial decide. É assim que tem que ser, né?
Molica, agora a gente fala sobre o avanço da vacinação no Brasil, que fez com que governos estaduais e também municipais estudem desobrigar o uso de máscara em alguns ambientes. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a prefeitura manteve o uso de equipamento em ambientes fechados e nos transportes públicos, mas liberou nos ambientes abertos. Já o governo de São Paulo anunciou que o uso de máscaras não vai ser obrigatório mais a partir do dia 11 de dezembro no estado. Mas aí tem a descoberta da variante Ômicron na África do Sul, que está preocupando os cientistas. Em entrevista à CNN, o infectologista Jamal Suleiman, do Instituto Emílio Ribas, aqui de São Paulo, afirmou que no contexto da nova variante não considera uma estratégia adequada desobrigar o uso de máscaras, mas, além da liberação do uso de máscaras, a realização das festas de Réveillon e também Carnaval continua causando polêmica entre especialistas da área da saúde e também gestores públicos. Como que você avalia, Molica, essa flexibilização da obrigação do uso de máscaras em ambientes abertos? E, na sua opinião, é o momento certo para essa liberação acontecer? Olha, como disse o STF em relação aos casos envolvendo Lula lá em Curitiba, eu declaro a minha incompetência técnica sobre isso, né? Eu não sou médico, eu não sou epidemiologista para definir se isso é correto ou se não é correto. Agora, como ser humano, né, como cidadão, eu acho a decisão precipitada. A pandemia não acabou e essa desigualdade na distribuição de vacinas pelo mundo mostra isso. A gente tem a Europa, o Brasil muito bem vacinado, a Europa só não se vacinou quem não quis. E aí na África, onde não há uma campanha, não há dinheiro, não há vacinação em massa, o vírus continua gerando novas variações, o vírus continua vivo. Então, assim, é importante para perceber isso. Não adianta, a solução tem que ser global. O vírus é um bom exemplo aí sobre as dificuldades que a desigualdade causa no mundo inteiro. Não adianta a Europa se proteger sozinha, porque o vírus ele pode penetrar, pode ameaçar todo mundo. Enfim, agora, eu continuo usando máscara na rua. Quando eu vou caminhar, vou andar de bicicleta, quando eu vou na rua, eu continuo usando máscara em espaços abertos. Acho que é o mais prudente. Vejo muita gente fazendo isso. Agora se fala, carnaval, Réveillon. Mas por que só carnaval e Réveillon? Jogos de futebol foram liberados. Eu estive aí há 2 semanas, eu fui lá ver o jogo do Botafogo Operário no estádio Newton Santos. Estava bem cheio o estádio, mais de 25 mil pessoas e quase ninguém de máscara. Eu acho que eu e meu filho eram os únicos ali, um dos poucos. Nós dois éramos dos poucos que usavam máscara. E aí não contamina? Isso é preocupante. Esse fim de semana eu vi imagens de um rodeio feito no interior de São Paulo, que havia todo mundo lá, todo mundo junto. Então, por que só Carnaval e Réveillon? Pode ter? Não sei. É razoável ter Réveillon e Carnaval? Não sei. Eu adoro Carnaval. Já comprei até ingresso para ver o desfile no Sambódromo. Gosto de sair em bloco. Agora, não sei se vou ter coragem. Hoje eu não teria. Se fosse hoje, eu não teria. Agora, repito, eu não tenho muita competência para isso. Eu não sou epidemiologista, eu não sei dos riscos. Então é preciso a gente ter cuidado, porque tudo no Brasil virou a lógica do Fla-Flu, E o presidente Jair Bolsonaro incentiva muito isso. Então, agora, ele que tanto incentivou as aglomerações, que disse que as limitações de circulação eram um atentado à liberdade do ir e vir, ele que tanto sabotou até esse tipo de medidas, agora ele diz, por mim não vai ter carnaval. Isso não é uma preocupação dele com a possibilidade de contaminação ou não, isso é uma decisão política. O presidente tem esse jeitão ali, meio tosco, mas ele é uma pessoa muito inteligente. Se ele não fosse, ele não seria presidente da República. Ele é municiado por pesquisas. Ele sabe que boa parte da população, uma vez eu vi uma pesquisa aqui no Jornal do Rio, que talvez até a maioria da população era contra o carnaval, não gosta de carnaval. Então ele sabe que boa parte da população brasileira não gosta de carnaval. E ele investe nesse público mais conservador. Os evangélicos e outras pessoas que não gostam de carnaval. Carnaval gera transtorno, As ruas ficam engarrafadas, muitas vezes são fechadas, gera uma certa confusão nas cidades onde há essa movimentação. Gera também muita movimentação econômica. O carnaval, desde o camelô até as companhias aéreas, aos hotéis, carnaval tem uma importância econômica muito forte. Agora, isso não é suficiente para justificar que as pessoas fiquem em risco. Então, o que você tem que fazer é baixar a bola. Vamos ver
Tem condições? Não tem? Vamos ouvir quem entende desse assunto. É arriscado? Não é arriscado? Essa nova variante do vírus, que ninguém sabe muito bem ainda se ela é poderosa, se as vacinas são capazes de barrar essa entrada e o desenvolvimento de doenças por a nova variante. É isso que tem que ser feito. E não politizar isso. Né? O presidente não pode fazer isso. Né? Trabalhar isso. Quer dizer, todas as outras concentrações podem ocorrer. Pode ocorrer rodeio, pode ocorrer aquela movimentação da torcida agora, do Flamengo, torcida do Palmeiras. Ontem a torcida do Botafogo também cercou o ônibus na hora que o ônibus chegou ao estádio. Isso pode ocorrer. Carnaval é que não pode, Réveillon é que não pode, ou pode tudo ou não pode nada. Esse é o ponto. Né? Não se pode jogar politicamente com isso. A prioridade é a saúde pública. E é uma coisa que tem que ser avaliada ponto a ponto, dia a dia, semana a semana, por quem entende do assunto. Não transformar isso em mais um fla-flu, ninguém aguenta mais essa polarização que parece que contaminou toda a sociedade brasileira. Muriel. Molica, obrigada. Um ótimo dia para você. Bom dia, boa semana para todo mundo. Obrigada. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.